Autocuidado, liderança sustentável, cultura do bem-estar. Esse é o podcast Healthy Hour. Apoio Lobby. Olá, bem-vindos ao Healthy Hour, um podcast que fala sobre saúde, bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu sou a Cristina Boyajian, sou Health Coach e consultora de bem-estar corporativo e tô aqui com a Carol. Eu sou a Carol Santos, executiva do mercado financeiro e de meios de pagamento, também mentora e investidora anjo em startups. Bem-vindos ao Healthy Hour. A gente, antes de começar aqui o nosso papo com o convidado, queremos agradecer aqui a Lobby Tech. A Lobby nos presenteou com as nossas canecas. Valeu, Lobby! Lobby é uma plataforma de kits e brindes personalizados que resolve para a sua empresa, desde a criação e desenvolvimento de brindes exclusivos até a parte logística, fazendo a armazenagem e a entrega em todo o Brasil. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Lobby, entre no site lobby.tech e mencione que você ouviu aqui no Healthy Hour, porque eles podem te dar até 3 meses grátis de armazenagem. Aproveite! Bem-vindo ao nosso papo aqui no podcast Healthy Hour, Gustavo Oliveira. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Legal. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a sua trajetória, pequena trajetória profissional. Então, o Gustavo Oliveira hoje é diretor de design e pesquisa no Grupo OLX. Ele também é professor de cursos de design e produtos na Terra. Sim. E na PUC, Rio Grande do Sul. Também é mentor de startups pela Antler. Já foi head de design e inovação do UX Lab da TOTUS. Sim. E diretor de design e inovação da Visa. Exato. Onde nos conhecemos. Exato. Tive a honra de trabalhar do seu lado aí lá na época da Visa. Bons tempos, excelentes tempos. Inclusive, uma época que me inspirou muito a estar aqui falando sobre isso hoje, né? E quem diria que você estaria aqui hoje? Precisa contar toda a história. Não, a gente vai ter que contar. Mas, assim, até pra gente... O contexto do Healthy Hour nasceu nessa época aí, pessoal. Então, é sobre isso hoje, né? Vamos ficar bem... Vai ter bastante coisa aqui pra descobrirmos juntos. Igor, assim, o que eu queria, né, começar da gente explorar um pouco do teu autocuidado, tá? Na época da Visa, que a gente trabalhou próximos, eu lembro que você não era, assim, muito preocupado, talvez não era uma pauta na sua vida. Não. Alimentação saudável, saúde, bem-estar. Era trabalho e comer o mais rápido possível. Comer miojo, salsicha. Não, mas isso é só para alimentação das crianças. Das crianças, eu lembro, viu? E aí, assim, eu tentei muito te converter pro Ayurveda na época, brincadeira. Mas, enfim, a gente brincava muito com isso, né? Só contando a história, assim, tinha hora que a gente ia almoçar, né? Então eu falava, Cris, vamos... Ela me levava tinha um restaurante que tinha, né? E ela falou, mais legalzinho e tal, né? Eu falei, não, mas eu não sei. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tu vai testando o paladar pra ver o que funciona, então... Testando o paladar bem a sua cara. Não, ela falou assim, não, vai testando, vamos colocar, né? Tipo, vamos tirar o miojo, se tirasse o miojo pra colocar alguma outra coisa. Então, eu acho que assim, eu acho que muito daquele período me ajudou, te inspirou, assim. De alguma forma. Me ajudou a pensar de outras formas, assim, né? E aí eu acho que esse é um ponto importante. Conta pra mim, então, e pra Carol, e pra todo mundo que tá aqui escutando a gente, como foi essa sua virada de chave? Por que ela aconteceu? Se teve algum acontecimento importante? Ou se do nada um dia você acordou e resolveu virar um crossfiteiro de primeira, com medalhas e tudo? De primeira ainda não, mas tô chegando lá. Tá cheio de medalha aí já que eu sei. Mas conta como é que foi essa virada de chave e por quê? Assim, foi basicamente por um exame de rotina, assim, né? Eu fui fazer o exame, o médico olhou e falou, cara, de um ano pra cá não faz sentido, assim. Então, né, o exame todo desregulado, uma série de coisas. Eu falei, não, alguma coisa preciso resolver. Gustavo, né? Então, quantos anos você tinha? Só, mais ou menos. 36, mais ou menos, 37 anos. Então falei, antes dos 40, exames... Tava daquele jeito. Virado, ponta cabeça. Exato. E aí eu sentei com a minha esposa e falei, pô,
vamos conversar. E a gente buscou uma personal para ajudar a gente em casa, que a gente não tinha muito tempo. Ainda falou, vamos pegar 2 vezes a semana, 3 vezes, a gente começa aos poucos, né? Então, a gente foi mudando um pouco a alimentação, foi voltando ao exercício, que a gente tinha parado totalmente. E você puxou sua esposa junto para essa... Na verdade, ela já estava fazendo antes de mim. Legal. E aí, pelo ritmo que tava de trabalho, uma série de coisas, né? Então, eu morava muito distante, levava muito tempo para chegar no trabalho, em casa. Então, esse ritmo acabou me deixando um pouco descontrolado. Então, não tinha muito tempo. E aí, depois eu entendi que o tempo, na verdade, é a gente que faz. Né? É criado, e né? aí, é aquela prioridade. Então, a gente não tinha isso. Falou, não, a gente não tem tempo. Depois a gente começou a ver que sim, dá para ter o tempo desde que a gente troque algumas coisas. Então, ao invés de fazer isso, eu estou fazendo isso hoje, por exemplo, eu tenho uma rotina que me permite dar tempo para aquilo que para mim faz sentido. Né? E aí isso é o ponto que eu acho que é importante, que são as escolhas no final do dia. Então, e aí nesse período eu comecei a fazer... Ela já fazia CrossFit, minha esposa, né? Então ela começou a fazer personal, a gente, né, voltei a correr. Eu sempre tive uma vida antes de chegar em São Paulo, eu sou, né, de Santa Catarina, então... e lá no Paraná, assim, no sul como um todo, né? Depois eu morei em Curitiba, lá eu corria muito, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, parei com tudo. Falei, pô, eu queria trabalhar, Olha, vamos trabalhar. Eu não sabia desse seu passado atleta, tá hein? Eu devia ter usado isso. Tinha uma memória muscular. Tinha uma memória muscular ali que não foi usada. Então. Mas assim, eu sempre gostei muito de correr. Mas quando eu cheguei em São Paulo, enfim, o ritmo de trabalho, no ritmo foco... de São Paulo. Exato. Né? E aí eu fui esquecendo, deixando, negligenciando, indo, jogando bola de vez em quando com os amigos, mas muito focado, né, em trabalho. Acho que muito pelo momento de vida, assim, né? Então, tive filho muito cedo, junto com... Né? Então, ter que organizar a vida, né? E ali foi tudo muito corrido. E falou, vamos focar em arrumar a nossa vida. E aí, só que em algum momento a gente foca de um lado, acaba esquecendo do outro, que é o tal do balanço, né? Que a gente tem que ter um balanço no final do dia. Né, emocional, financeiro, mental, físico, né? Então tem que ter o trabalho, todo eles tem que ser balanceado. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, preciso virar o jogo. E aí a gente começou então esse trabalho com a personal, começou a mudar a alimentação, né? Fomos buscar ali um apoio nutricionista para direcionar um pouco a nossa alimentação e a gente começou a... E aí comecei a tomar gosto, assim, comecei a sentir vontade, relembrar um pouquinho daquele gosto de caramba, como é gostoso sentir esse estar bem, né? Porque eu acho que isso é um ponto. Assim, pô, você vai subir uma escada, fica fadigado, né? Você fica cansado. Você começou a sentir os benefícios rápido, né? Rápido. E aí, eu sou uma pessoa que... eu sempre mantive mais ou menos um peso corporal ali, enfim. Então, quando eu bati eu tava com um peso muito acima do peso, né? Do que eu tinha ali, caramba, então eu consegui voltar rapidamente, né? Esse é um ponto que... Acho que até pelo meu... Qual que é o meu vata? Seu dosha. Meu dosha. Isso. O dosha do Ayurveda. Pesquisem, deem um Google aí. É só para deixar aqui na cabeça de vocês. Mas então, e aí isso, pelo meu perfil, eu consegui voltar rápido e aí eu comecei a tomar gosto, né? Então, e aí logo entrou a pandemia. E aí na pandemia aí teve aquele, né, corte de... Encerramos todas as... Né, muda a rotina, muda a rotina, fica dentro de casa. Falei, caramba, e agora? Eu tava gostando de um negócio, voltou à academia. Tanto é que eu, né, aluguei as barras, né, do box de CrossFit, levei para casa. Olha. Comprei umas borrachinhas para não fazer barulho. E treinei em casa CrossFit, por exemplo, junto com a minha esposa. Focadíssimo. Você tava realmente... A chave já tinha virado Não, mesmo. Já tinha virado. Assim. Então eu tava sentindo... E claro, em algum momento, pô, você fica trancado. Eu ficava trabalhando do quarto, né? Então a gente não tinha uma estrutura de trabalho de home office, né? Sim. Então... E aí eu acordava, aí eu montava, ia pro cantinho do quarto, trabalhava, saía, tomava um café, voltava, trabalhava. Então, aquilo começou a me consumir. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa em casa, já que eu não posso, né, por causa do distanciamento social e tudo mais, eu não poderia ter contato, eu tentei transformar. Então, em casa a gente montou a mesa de jantar um dia, eu fui no mercado, voltei, a gente montou né, pro meu filho, eu tenho 2 filhos, né? A gente montou uma redinha de ping-pong e tava jogando ping-pong na rede pra gente conseguir entreter. Então o videogame não tava ficando ruim, então a gente foi pro outro lado e a gente foi tentando se adaptar naquele momento, que era de todo mundo ali preso em casa, né? Não, e antes até, né, da pandemia, você falou que teve esse susto do exame, decidiu, né? Eu falo que tudo passa pela decisão, né, de mudar. Mas uma vez que você decidiu, você ainda permanecia na rotina São Paulo. Total. E como que você se organizou?
qual foi o seu desafio para olhar para tua agenda e encaixar esses momentos de autocuidado? Conta como é que foi esse processo. O desafio, acho que no período que a gente estava, foi mais pro final, né, quando eu estava na Visa, porque aí eu consegui encaixar os horários ali de saída para eu chegar, por exemplo, né, do outro lado da cidade. Eu precisava sair muito cedo, então não tinha muito tempo, então eu treinava nos períodos que eu conseguia. Né? Então ali foi, na parte de treino, eu tive algumas dificuldades. Então mas ali eu comecei a mudar a alimentação. Né? Então eu fui ajustando a alimentação, então a gente tinha, né, a gente tinha vários eventos, então sempre tinha um docinho, alguma coisa. Então eu sou muito fraco para doce, eu posso confessar. Eu não gosto de chocolate, tá? Muito mas eu tenho problema, né, com pudim, com brigadeiro, então são coisas, nossa. Então são coisas que me pegam um pouco. Então, e aí eu fui ajustando a alimentação. Né? Mas aí depois eu comecei, então o único horário de treino que eu conseguia era de manhã. Então o começo foi muito difícil. Para quem está acostumado a acordar e tomar café e sair e para poder treinar, então ali foi o que eu precisei aprender. E aí Como foi que você se organizou? Você começou a acordar mais cedo? Eu comecei a acordar no horário que eu um pouco, uma hora antes, só que eu deixava tudo pronto antes. Então eu usava a minha noite para preparo. Assim, eu pegava assim, 1h da noite, eu preparava a minha mochila, eu deixava o café pronto para passar, eu organizava a roupa que eu já ia vestir para não ter aquela desculpa de que não achei a roupa, então eu não fui treinar. Então eu deixava tudo organizadinho. E aí isso é uma coisa que é uma prática que eu tenho até hoje, por exemplo. Então até hoje eu dou um determinado horário assim, os meus filhos já sabem que já tá se arrumando para dormir, porque eu vou fazer esse ritual. Mas você vai treinando o seu cérebro também, né? Não, e até alimentação, né? Eu já vou treinar amanhã tal treino, então eu já penso na alimentação na noite anterior, porque eu vou precisar de mais carboidrato, porque talvez Então, assim, já começa a pensar nesse tipo de coisa. Então exigiu essa organização, Total. né? Sem organização, você talvez não conseguiria. Porque assim, você fala assim, amanhã eu vou levantar para treinar. Cara, você não tá preparado para isso, porque eu acho que até um ponto, eu fiz tanta coisa. Cara, pra você levantar às 5h20 da manhã para ir treinar, por exemplo, cara, já deixei tudo pronto, é só levantar, vambora, vamos fazer, né? Então fica automático. Exato. Né? Você não precisa pensar muito. Hoje pra mim tá super automático, assim. Então de final de semana eu acordo cedo, né? Então tem dia que eu quero, vou dormir um pouquinho mais, eu tenho que voltar pra cama e respirar um pouquinho, dar uma acalmada pra voltar a ter sono, porque senão o corpo ele dispara, é isso. E o que hoje você faz, assim, de autocuidado no teu dia a dia que é indispensável? Assim, alguma prática, algum pilar, sei lá. Assim, eu tenho... que você não abre mão? Eu fiz na pandemia, eu fui buscar eu gosto de várias coisas, né? Então aí eu fui, um amigo indicou fazer um curso de Mindfulness, né? Então esse é um ponto que eu fui atrás, porque eu precisava, minha cabeça, ela fica pensando 1.000.000, assim. Então eu tô falando uma coisa... porque você é vata. Tô brincando. Tá vendo? Tudo tem uma explicação, eu não sei porquê, mas minha cabeça é 1.000.000 pensando. Então tem hora que eu preciso dar uma acalmada nela, assim. Então... eu tenho algumas coisas. Eu estou muito agitado para dormir, por exemplo. Uma coisa que eu estou tentando... agora eu estou num novo protocolo de tentar tirar o máximo de cafeína pós-almoço. Para mim está sendo um desafio. Mas eu amo café, assim. Então eu tomo muito café assim, então eu estou tentando manter até... Ainda bem que aqui a gente serve chá. Exato. Descafeinado, para não atrapalhar seu sono hoje. Pelo horário tá? aqui já está super... Então vou conseguir dormir em paz. Mas é o tipo de coisa que eu estou tentando tirar um pouco. Então tem hora que eu estou um pouco mais agitado, aí eu uso uma prática ou outra que eu aprendi no Mindfulness para dar uma acalmada e eu conseguir dormir, por exemplo. Então isso tem me ajudado. Mas o exercício é algo que eu não tiro em nenhum momento da vida agora. Inclusive... Qual é a frequência? Só de curiosidade. Eu treino CrossFit todos os dias, menos domingo. Uau. E 3 vezes a semana eu corro. Ou faço uma musculação, né? Então... É um atleta, né? Então, e aí depende, assim, tem período de competição, que eu gosto de competir, sou um pouco competitivo, então assim, alguém fala, não, duvido você fazer. Eu falo assim, não é possível. Eu falo, duvida pra mim. Bora. Então, aí eu vou tentar fazer. É a palavra-chave. Aí ferrou. E aí dizem que é do meu signo também, enfim. É do seu lado pita agora. Tá vendo do meu lado pita. E aí então tem essa conexão do esporte, porque eu acho que assim, o esporte pra mim me ajuda a dar uma acalmada na minha mente, assim, eu acho que eu saio de lá, eu gosto de sair exausto, porque eu acho que eu deixei tudo que eu precisava ali dentro. Então ali pra mim é um meio que, pronto, posso começar meu dia. Então se eu não treinei no dia, é algo muito doido. E tem assim. que ser de manhã, pra ter essa sensação, esse efeito ao longo do dia. Se eu treinar à noite, eu não durmo à noite. Aham. Eu fico ligado, vou dormir 2 horas da manhã, por exemplo, sem tomar nada. Assim, vou tomar um pré-treino, alguma coisa? Não, eu treinar sem nada, sem cafeína, eu fico muito... Mas é interessante que é uma auto-observação que você também foi desenvolvendo, né? Exato.
Muitas vezes a gente vive muito no automático, sem experimentar. Às vezes tem gente que vai funcionar de manhã, tem Sim. gente que vai funcionar o exercício à noite. Vale experimentar, né? Vale. E o que você tá me trazendo é uma o horário de consciência manhã. muito grande Exato. de você, assim, do seu corpo, de como que ele funciona. O horário matutino pra mim funciona muito pra treino, assim. É algo que, quando eu vou treinar à noite, a minha performance é diferente. Pode ser, inclusive, que, sei lá, talvez a minha cabeça fale, pô, eu vou chegar meio pra baixo. Mas eu sinto uma diferença, assim, de performance. Isso é uma coisa que eu aprendi. Apesar de correr, por exemplo, quando eu tava em Curitiba, eu corria muito cedo, né? Então a gente sempre... Todas as provas de corrida são muito bem cedo. cedo. Então, pra mim, já era um hábito, mas eu perdi aquele hábito de acordar muito cedo. E pô, lá acordar muito cedo com 0 graus pra você treinar pra correr era um desafio. Mesmo assim, eu treinava todos os dias, enfim. Então, tinha uma rotina muito boa. Era muito mais jovem, claro. Né? Então, você tem essa diferença de idade, diferença de peso, né? Então, Sim. de 14 quilos de diferença, né? Olha. De lá pra cá. Então, você tem uma diferença de performance, né? Na corrida muito grande. E seus exames? Não, agora estão tudo bem. Agora... Melhoraram Agora rápido. dá pra colocar na parede aqui, para colocar o orgulho. Aquela hashtag orgulho do Nutri, né? Tipo, pro Nutri. Que legal. Ô, Gustavo, e essa mudança de estilo de vida, ela acabou impactando no seu dia a dia do trabalho? Você, quanto líder, quanto profissional, percebeu, assim, mais disposição, uma diferença ali nas relações? Como é que ficou isso do lado do trabalho? Porque você teve que abrir mão do sono para encaixar aí essa rotina de treino, mas também continuou trabalhando pesado, né? Como é que foi isso e como você sente que essa mudança de vida interferiu aí positivamente no rendimento do profissional? Eu acho que é difícil de você começar a vincular, né? Então você fala assim, não, eu fiz isso e tá indo. Eu acho que o que eu, olhando o Gustavo do passado, né, com a vida não tão regrada para uma vida um pouco mais regrada, assim, eu acho que eu me conheço mais hoje do que eu me conheci. Então, por exemplo, eu consigo lidar com temas mais complexos com uma tranquilidade muito melhor do que eu tinha anteriormente. Fale mais, tem exemplos? Não, assim, sim, uma situação que você sente que, nossa, que depois da situação você se sentiu orgulhoso, falou, consegui fazer isso diferente. Não, eu digo assim, a gente tava, enfim, em discussões, né? Então você tem, vamos, sei lá, mudar um determinado direcionamento de um time, vai ser difícil de engajar todo mundo. Então, tinha hora eu ficava muito ansioso, falava, caramba, de novo, por que não? Então eu sentia muito aquilo. Então agora eu consigo controlar um pouco mais, cara, entendi, é algo que eu não tenho tanto controle, eu tenho que pensar da melhor maneira possível daquilo que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho hoje. Então, eu consigo ter um pouco mais de calma, assim, entender. Eu acho que muito pela maturidade também. Eu acho que não só pela maturidade de trabalho, que eu acho que esse é um ponto, né? A quantidade de repertório que você vai acumulando nas organizações que você passa, vai te dando repertório para tomada de decisão. Fala, isso que eu já vi acontecer antes. Então, peraí, já sei que não consigo me estressar. Então, eu acho que tem, assim. Eu acho que o meu estado de alerta é diferente, né? Então, e aí eu sinto muito na alimentação, assim, né? Pô, comi uma semana ruim... Meu Deus do céu, assim, tipo, meu dia é péssimo. Assim, Olha! Isso é uma coisa que eu consegui notar bastante, assim. Então, acho interessante. Mas isso eu fui aprendendo, né? Com uma sequência de alimentação boa, isso me mostrou. Então, como alguma coisa que não é tão boa, eu sei que eu fico um pouco mais pesado, um pouco mais cansado. Impacta na sua performance total, mesmo. Assim. Total. Né? Estado de atenção, então isso acaba lidando. E você sente que, de alguma maneira, os seus liderados, você líder já há muito tempo, líder de grandes times, se inspiram na sua rotina, no seu estilo de vida também, para buscar alta performance para eles? Como é que você percebe, talvez em conversas, né, o interesse de você, como exemplo, eles também mudarem ou refletirem com a forma que eles trabalham e lidam com esse equilíbrio de vida pessoal e profissional? Eu não sei se tem uma inspiração. Acho que no final do dia, de forma indireta, a gente acaba inspirando alguém, né, de alguma maneira. Assim, alguma pessoa passa, sei lá, esses dias eu passei, um cara falou, cara, pô, eu tomei coragem de fazer tal coisa porque eu vi que você fez um negócio que você se expôs ali e não sabia fazer, então isso acaba olhando. O trabalho, assim, eu acho que o time, né, olhando para o time agora, assim, tem muitas pessoas que gostam, que se preocupam, né, uma pessoa que está preocupada por melhorar, sei lá, talvez a postura com que a pessoa fica sentada, outra está trabalhando muito a parte mais de controle mental, então você vê que as pessoas estão buscando isso. Eu acho que isso não é só não por mim,
Eu acho que pela necessidade das pessoas, assim, pelo trabalho, pela forma de ter um balanço, as pessoas sabem, né? Poxa, eu preciso estar bem, então eu preciso fazer isso, né? Eu sei que eu tenho que estar bem dessa maneira. Então acho que as pessoas vão buscando de alguma maneira, né? Uma coisa que acontece bastante, né? Recente um par ali, uma pessoa, né, de tecnologia que falou, pô, sabe, comecei a correr, então eu gosto de estimular, assim, pô, que bacana. Então a gente gastava tempo ali, então a gente ia almoçar junto para falar das conquistas dessa pessoa que, caramba, pô, consegui correr meus primeiros 5 km em tal tempo, cara, que legal. Então assim, eu acho que esse é um ponto que essa ajuda, né, de alguma forma, porque, sei lá, da mesma forma que eu não consigo fazer alguma coisa e vejo alguém me apoiando para fazer alguma coisa, então eu acho que essa rede no final do dia acaba se ajudando, né? Então não sei se o time em si, ele fala, não, vou fazer isso porque, sei lá, o Gustavo faz, mas enfim, acho que todo mundo ali, pelo menos tem um time que busca muito esse cuidado, assim. Então pessoas que estão buscando meditar mais, outras que estão buscando... Você sente que isso está acontecendo mais? Não, isso acontece hoje? bastante. Eu acho que pelo menos eu posso estar vivendo muito numa bolha, mas eu vejo pessoas que estão muito preocupadas. Então, pessoas que gostam de academia, alimentação com muito regrado, outros estão buscando meditação com alguma outra coisa. Então, eles estão olhando para algumas coisas, né? Eu acho que tudo isso para tentar manter aquele equilíbrio, né? Essa parte mais de profissional e pessoal em conjunto. E você tem alguma dica, pensando em outros líderes que estão aqui com a gente, nos ouvindo, que você gostaria de compartilhar para eles implementarem com seus times, de forma a, de fato, conseguir conquistar aí mais empatia, melhores trocas com seus times? Não sei, o que você tem na sua rotina que você poderia dividir aí de boas práticas para garantir aí um ambiente de trabalho bom, produtivo, leve, saudável, seguro? Esse é um baita desafio. Eu acho que a pergunta é de $1 milhão, né? Sei lá. Mas assim, eu acho que Conta os seus segredos. Alguns eu não posso contar. Mas assim, eu tenho algumas práticas, né? Eu sempre, quando eu cheguei, por exemplo, assumi o time, acho que a primeira coisa é tentar eu não gosto de ter relações transacionais, assim, você está fazendo essa tarefa? Assim, vai acabar quando? Quando que me entrega? Então, eu acho isso muito superficial, né? Eu gosto de conhecer as pessoas, então eu sempre vou começar, por exemplo, o one-on-one que eu tenho com os meus líderes, né? As pessoas que eu lidero, sempre, então, eu sei que tem filho, por exemplo, eu falo, como é que tá fulano, né? O outro gosta de nadar, por exemplo, pô, como é que foi a prova? Né? E aí está preparado para fazer tal você prova. Você se interessa por pessoas. Exato, se interessa por aquilo. Então, e aí você gasta aquele tempo e vai trocando e depois fala, legal, pô, e como estão as coisas? Aí a pessoa traz e muitas vezes já quebra um pouco esse ritmo, né, de transacional, assim, de, me fala a tarefa, tá funcionando, o que eu vou fazer? Cobra, não, você tem que se fazer mais rápido, porque isso acaba não funcionando. Né? Então, e ali você entende, porque eu acho que quando você entende a pessoa por trás, né, você fala, pô, caramba, se eu tenho uma pessoa que, sei lá, gosta de nadar 5.000 metros, né, ela tem esse tipo de desafio, ela gosta desse tipo de coisa, talvez a abordagem é diferente para uma pessoa que gosta de meditar, por exemplo. Enfim, você vai descobrindo, né, no final do dia. Porque eu acredito muito nessa liderança, muito mais de momento e da situação ali dentro. Então, eu posso liderar com uma pessoa diferente da outra. Né? E aí eu posso ter o mesmo nível de exigência, mesmo nível de cobrança, só com formas diferentes. Então, essa adaptação, né, eu gosto muito, que é essa liderança adaptativa. Assim, a gente tem que se adaptar de alguma maneira. Então, isso eu vejo como ponto. Então, eu tenho algumas agendas, assim. Então, a agenda de one-on-one eu gosto sempre de começar, né, com esses small talks, né, conversando. Quebra-gelo. Quebra-gelo, entender como é que está o dia a dia da pessoa, evitar um pouco ir para esse lado mais formal. Né, porque eu acho que isso já tem logo uma conexão. Né? Então, assim, eu tenho pessoas, esse é um ponto, né? Aí esse é um trabalho que eu tento buscar muito, que é entre eles terem essa segurança. Então, eu tenho grupos que têm segurança mais com um ou com o outro. E aí, só que comigo eles falaram, pô, Gustavo, não concordei com tal ponto. Pô, fulano de tal colocou isso que não me incomodou. Eu falei, tá, mas vamos tentar. Então, a gente tem uma agenda em conjunto que eu tento estimular isso de diversas maneiras. Né? Então, a gente tem agendas que olham para a gente olhar para a nossa carreira. Né? Então, a gente estuda, debate temas, por exemplo, que a gente vai escolhendo junto com os times, justamente para olhar, cara, sei lá, tô vendo que tem muitas pessoas com problema de gestão de stakeholder. Pô, vamos trazer, eu tenho esse artigo aqui, eu acho que dá pra gente conversar sobre isso, quais são os desafios que vocês estão, e a gente vai tentando buscar trazer alguém maneiras que é bom nisso e compartilhar. Trocar, exato. Então a gente tem isso entre os meus liderados diretos, né? E aí eles têm as práticas com os times deles. Certo. Né? Então a gente tem uma vez a cada 15 dias a gente encontra o time todo, mas é uma agenda do time, assim, uma agenda que eu não gosto, inclusive de
de meter a mão, porque, cara, é o momento de vocês. A pauta é sugerida por O que eles. vocês querem fazer? Tipo, Que eu legal. quero aprender tal coisa. Pô, então vamos fazer. Né? Então, claro que é um desafio de engajar, porque tem muito assim, eu quero fazer, tá bom. Ah, mas eu não pude essa semana, pô, galera, então a gente precisa de compromisso. Então, esse cobrar também ele é importante, saber o momento de cobrar, como cobrar. Então, essas práticas têm me ajudado um pouco nessa conexão com as pessoas. One-on-ones, esses encontros quinzenais. Sim. Eu acho que começa tem one-on-one muito com discutativa small talks. também, né, total. aqui, porque quando você está disposto a, de fato, conhecer a pessoa, perguntar, né, você está se conectando, lembrando, né, do contexto dela e ouvindo, né, eu acho que é chave também dentro. O que eu gosto de medir, e aí eu tenho algumas, a cada 2 meses eu converso com uma pessoa, com as pessoas que trabalham com os meus líderes diretos, justamente para eu medir um pouco do mood também de outros caminhos, do time lá na ponta. Sim, você fica diretos muito dos diretos, né? O skip Exato. level. A gente E aí já falou disso aqui. Eu bato um papo. É a segunda justamente- vez que sai isso aqui. então. É uma É uma boa boa prática. prática. Porque isso é importante, assim, uma dessas você vai e assim, pô, eu vou pro escritório, encontro, falando, ei, como é que você tá? Vamos tomar um café. E aí você, como é que tá? O que vocês estão fazendo? Então tem coisa que a pessoa me traz e fala, caramba, eu não tava sabendo disso. Como é que a gente pode atuar? Então, muitas vezes, para tentar antecipar um pouquinho algumas coisas, né, ajudar a pessoa. Então, teve um caso desse, né, um tempo atrás, que uma pessoa falou assim, pô, Gustavo, eu não sei o que eu tô perdido, assim, não sei para onde eu vou na carreira. Eu falei, caramba, mas pô, eu não tinha essa visão. Né? E aí, conversando, fui entender que a pessoa estava extremamente frustrada, porque no plano de desenvolvimento que ela tinha traçado com o líder, ela tinha muita coisa para fazer num período curto de tempo. Olha. Aí eu falei, caramba, aquilo gerou uma ansiedade naquela pessoa, que ela falou, cara, eu não estou conseguindo cumprir com todos os ritos que estão ali no meu plano de desenvolvimento, eu tinha que entregar um monte de coisa, eu estou me sentindo incompetente. Então aí meu papel ali foi, cara, tá bom, entendi, vamos fazer o seguinte, a gente vai resolver, mas fique tranquilo. Assim, acho que o primeiro ponto é aí deixar claro o que a gente espera, como que a gente, né, vê aquele profissional, falar, cara, fica tranquilo, a gente não tá te cobrando aqui a gente vai te cobrar pelo resultado, mas primeiro você precisa estar bem. Né? Então, passou o tempo, enfim, a gente conseguiu ajustar, sentei junto com a liderança daquela pessoa, e a gente conseguiu ajustar e diminuir, falar, cara, vamos fazer o seguinte, em vez de ter esses 10 itens de desenvolvimento, você vai desenvolver só esse item nesse bloco. Vamos focar. Pega esse item, atribui a esse objetivo e já resolve. Assim, hoje é uma pessoa que performa absurdamente, cresceu na carreira. Precisava né, de uma que você- confiança, né? E o que eu acho que é legal de destacar aqui, e aí você me complementa, é que há uma questão de desenvolver o pessoal e o profissional, né? Às vezes, muitos gestores ficam muito preocupados no desenvolvimento do lado técnico. Então, eu tenho que aprender, tenho que estudar. E o funcionário, a pessoa, enfim, o profissional também fica nessa agenda de, não, eu tenho que fazer tal curso, tal. Mas não é só sobre isso, né? A pessoa tem que estar bem. Então, quando você, quanto líder, identifica que, na verdade, vamos dar uma pausa aqui na parte técnica, vamos cuidar de você, é um movimento que acho que está dentro desse contexto da liderança saudável. É que eu acho que assim, quanto mais alto na carreira, menos técnico você precisa ser. Isso foi uma dica que uma pessoa, assim que eu tive meu primeiro time, eu sempre gostei muito de ter pessoas para trocar, assim. Então assim, eu não sou bom nisso. Quem que é a pessoa boa que eu admiro nesse tema? Fulano ou ciclano. Cara, eu vou conversar com essas pessoas. Então eu tenho eu tenho prazer, assim, de conversar e trocar com pessoas que eu conheço e que eu admiro de alguma maneira e as pessoas me trazem. Então, primeira pessoa, quando eu tinha um desafio, sentei com a pessoa e falei, cara, topa, né? Eu tô aprendendo a liderar pessoas, eu tenho um monte de dúvida. O que eu posso compartilhar com você algumas coisas? Eu falei, claro. Então, assim, aí eu combinava, pô, vamos fazer o seguinte, a gente vai almoçar e eu pago o seu almoço. Eu falei, não, pra mim, pra pessoa também era um prazer fazer aquilo. Então, ali pra mim foi um ponto também. Quando alguém pede alguma coisa pra mim, eu falo, pô, eu também tenho que fazer, porque eu acho que se eu aprendi de alguma maneira, eu posso ensinar alguém. Por isso que eu dedico muito tempo com educação. Então, as minhas noites ali, durante algum período, ficam cheias porque eu dou aula à noite. Então, assim, isso é uma coisa que me motiva de alguma maneira. E aí essa pessoa trouxe e falou, cara, dependendo do que você vai estudar, você precisa ter um pouco mais de buscar mais de aprender mais articulação. Você aprender soft skill, por exemplo, que você numa cadeira mais técnica você não tem. Sim. Então, e ali foi uma virada, eu falei, caramba, que legal. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. Porque pra mim, com aquele meu repertório de uma pessoa especialista técnica num determinado tema que fazia muito bem aquilo, cara, pra mim nunca precisou articular. E aí depois eu fui entender que isso era muito mais de uma liderança, porque você articula o tempo todo.
Você articula com o seu liderado, com o seu par, com a pessoa que está acima de você, com os pares do seu líder. E aí você precisa articular o tempo todo. E você foi buscar esse desenvolvimento dessas soft skills dessa forma, nessas mentorias, nessas conversas, principalmente? Foi o seu principal meio eu gosto de ler adquirir, muito. assim? Eu gosto de ler muito. Tá. Então eu sempre leio, sempre estou lendo alguma coisa, mas eu gosto sempre de aprender coisas em cenários análogos daquilo que eu estou. Por exemplo, eu gosto de fazer, eu fiz vários cursos de interpretação teatral, de improvisação. Porque aquilo me ajudava de alguma maneira para muitas coisas de... Cara, como é que eu vou conduzir uma agenda? Né? Como é que eu vou conduzir, por exemplo, chegar a tomar uma decisão, por exemplo? Porque quando você fala... Eu gosto muito eu fiz, enfim, o curso de improvisação com balas e ele traz muito isso, assim, de... Cara, esteja sempre pronto pro sim, né? Então, e criar a cena no final do dia, e longe de mim, pelo amor de Deus, falar sobre improvisação aqui, mas eu acho que eu trago muito isso pra mim, porque o líder no final do dia, você tem que estar pronto para você jogar com aquilo que você tem. Sim. E a cena de improvisação é isso. Pá, eu cheguei à cena, alguém propôs alguma coisa, cara, tem que pegar aquilo e tem que trabalhar com aquilo e fazer a cena andar. Né? Então, e aí eu levo muito desse aprendizado para dentro da liderança. Cara, eu não consigo mudar, o que eu tenho que fazer é isso, a gente vai tentar fazer a melhor maneira possível com isso que a gente tem em mãos. Eu acho que esse é o ponto legal. Então isso eu trouxe da improvisação. Eu gosto de fazer essas analogias. Depois fui fazer um outro curso depois que eu fui, né, peguei o gosto pelo CrossFit, falei, aí eu fui fazer um curso de formação de técnicos para ginástica, mas eu sei que, enfim, eu conversei com ele, falei, posso só ver, eu sei que todo mundo aqui é formado, eu não tenho essa, eu só quero ver como é que é o método que você passa, como é que você passa as coisas. Então, e ali foi, caramba, então... São novas referências, né? São novas referências, porque no final do Dando dia... um refresh aí, né, do que a gente está sempre muito acostumado a fazer. Eu acho que, assim, a gente gosta muito de olhar, por exemplo, eu gosto de ir para vou para um local de, marcenaria, vou aprender a fazer. Então, assim, você começa a conectar essas coisas, porque de alguma forma isso vai trazendo outro acúmulo de repertório. Né? Então, assim, eu gosto muito de pensar, eu sou a quantidade de repertório que eu acumulei do dia que eu nasci até hoje. Então, se eu sou uma pessoa melhor ou pior, é porque eu acumulei repertórios bons ou ruins e eu estou expressando aquilo de alguma maneira. Então, quando eu começo a conectar coisas distintas, eu tento fazer essa analogia para o meu dia, e é aí que eu consigo fazer esse ponto. Eu gosto de fazer muito essa analogia. Vai aumentando aí sua caixinha de ferramentas, total, né? Total. E essa ferramenta ela não vem muito do hard skill, né? Tipo, não, cara, calma. Tem N coisas. Então eu gosto muito de estudar. E o que você tá falando, às vezes aprendendo um hard skill de alguma outra coisa que não tem nada a ver, vem um soft skill. Você aprende, você acumula e vai aprendendo. Porque assim, eu tenho um problema pra isso. Pô, vou estudar, cara. Alguém já fez isso? Será que tem algum outro cenário que já acontece algo diferente? Tipo, eu gosto de olhar cenários análogos. Né? Isso me ajuda muito a trazer isso pro meu dia a dia. Eu estava lembrando aqui, antes de começar o podcast, que você estava contando uma experiência de voluntariado que você fez, que você passou por isso, né? De ter que adaptar ali a forma de traduzir, considerando o contexto, aquela mensagem que você queria passar. Quer contar aqui um pouquinho? Porque eu acho que também tem tudo a ver com essa questão de adaptação, de se colocar no lugar do outro, ajustar a mensagem de acordo com a ferramenta que o outro vai conseguir te compreender, né? Total. Não, assim, fui convidado, né, pela LBV ali para ir até a cidade de Tiradentes, junto com um grupo de voluntários, para a gente tentar melhorar ali, junto com a liderança local, tentar buscar alternativas para trazer uma certa melhoria para um determinado grupo de pessoas ali dentro. Né? Então, quando a gente... E aí, de novo, a gente sempre no nosso viés, não, vai acontecer tudo certinho, a gente planejou, vai ser desse jeito. Primeira atividade que a gente chegou, tinha que escrever no papel e tinha pessoas que não sabiam escrever. Então, ali já foi, caramba... Uau! Olha o improviso aí. E agora? Então, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, a partir de hoje não escreve, a gente levou revistas, então vocês, ao invés de escrever, você vai pegar aquilo que representa aquilo, você vai cortar e vai colar junto com o que o colega trouxe, vocês vão falar o que isso representa. Aí a gente ia lá e tomava nota. Então, foi uma adaptação na hora que a gente foi fazer e a gente foi ajustando isso. Então, eu acho que estar pronto... E aí, no final do dia, a liderança é isso, assim, tipo, a gente tem dia que você se conecta com a pessoa talvez não esteja bem, você precisa, né, respeitar o momento da pessoa e conseguir trazer ela, porque não é só, não, então você tem que estar bem. Nem todo mundo está bem o tempo todo, a gente não está bem o tempo todo. Ninguém está bem o tempo todo. E a gente precisa saber exatamente o momento disso. Então, é isso, o improviso é isso, é jogar, conseguir jogar com a ferramenta que tem. Da melhor maneira possível, entregar o melhor resultado. Sabendo que o melhor resultado, muitas vezes, ele é aquilo que está no momento. E a gente vai fazer o melhor. É o melhor
naquele momento. Naquele momento. Eu acho que esse é um ponto. Para mim, as ferramentas que estão disponíveis ali. Exato. E Então, assim, isso te tira um pouco também da história do perfeccionismo, que a gente Total. acaba, às vezes, entrando na armadilha, né? De que precisa ser tudo perfeito, de que eu preciso ser um líder perfeito, que meu trabalho tem que ser perfeito. Porque, Ou assim, também só ficar olhando no viés sabe, a escassez? Ai, porque falta então não isso, consigo. então não vou fazer. E esse é um ponto legal, assim, eu gosto de... E é muito doido, quando você trabalha com pessoas que vieram de um contexto de escassez, ela chega num local e fala, cara, não é possível, dá pra fazer tanta coisa. E aí você vê de um outro cenário, e isso é muito legal, assim. Então, eu gosto muito de olhar, cara, pô, vamos contratar alguém. Cara, deixa eu trazer alguém que, quando vai chegar aqui, ela vai ver um monte de coisa que dá pra fazer, ela fala, meu Deus. Agora. Ela tá na Disney. É isso, então assim, porque a pessoa vem de um cenário de restrição, ela fala, caramba, eu já conseguia fazer coisas num cenário restrito. Então, quando você começa a fazer coisas num cenário que você dá espaço pra pessoa andar, a pessoa ela vai voar. Né? Então, eu gosto muito de olhar nesse cenário também, porque é uma forma de você avaliar. Pô, vou trazer uma pessoa que veio de um cenário de escassez, está com sangue nos olhos, quer fazer o negócio acontecer. Porque aqui tem espaço, tem ferramenta, a pessoa vai ficar... E aí tem gente que fala assim, Gustavo, eu não tenho que reclamar. Pô, tudo que eu quero dá para fazer, tem ferramenta, tem que fazer as coisas, então vamos produzir. Então, assim, isso é um ponto legal, porque você dá espaço para as pessoas. As pessoas, ela quer fazer aquilo, né? E provavelmente você sente um pouco dessa cultura, sei lá se a gente pode chamar isso de cultura, quando você faz as mentorias com as startups, com os founders. Você faz mentorias hoje, né, pela Antler. E o ambiente de startup, né, montar uma empresa, empreender, é lidar com escassez. Se vira nos 30 o tempo todo. Porque eu já estive nesse lugar, eu sei como é. E aí você vê muito isso e nas suas mentorias você acaba sentindo isso, ou você fala sobre isso. Eu acho que a gente tem um ponto aí, Carol, que eu coloquei de querer ser perfeccionista. Não dá pra ser perfeccionista. Eu gosto muito de cenário, eu gosto muito de ser prático. Assim, galera, vamos lá, a gente vai fazer o melhor que tem com o que tem hoje. Então vamos fazer. Né? Então quando você pega uma startup e fala assim, pô, mas eu só posso lançar alguma coisa quando tiver tudo pronto. Eu falo, cara, não, você pode trazer um pouquinho antes. Você pode gastar menos energia, menos tempo. Né? Então, eu acho que a gente aproveitar, né, o ser inteligente, é hackear o momento, hackear o processo, para tentar descobrir o melhor daquilo que você está fazendo. Então, quando alguma startup chega, não, Gustavo, olha, eu não vou conseguir lançar porque eu preciso desenvolver um monte de coisa para validar isso. Pô, mas você vai gastar tanto tempo para você e você nem tem tanta certeza assim? Talvez você está gastando tempo que é muito precioso para quem não tem recurso para durar muito tempo, então vamos tomar um cuidado. Então, meu papel é muito ajudar eles a falar, cara, vamos fazer assim? Vamos quebrar em coisas menores? Planejamento, né? Mas não só planejamento, mas ajudar eles a fazer, cara, olha só, você não precisa chegar até aqui. Se isso daqui, que é um esforço menor, virar verdade, aí você progride. Perfeito. Mas você não precisa, e se isso virar não, você não precisa ter desenvolvido tudo isso. Então aqui você já sabe, ajuda a pessoa a dar um recorte. Esse é um ponto. Por exemplo, assim que eu cheguei na LX, tinha um tema lá que todo mundo fala assim, pô, sabe, todo mundo mexeu aqui, nunca ninguém conseguiu implementar. Eu falei, tá bom, mas a gente vai conseguir. Quando eu fui entender um pouquinho por que acontecia, tinha um time que estava desenvolvendo de um jeito, outro time trabalhava de outro, então tinha ali uma certa, uma forma de trabalhar que não cabia. E o papel era, cara, vamos implementar um método que consiga, que ajude vários times e a gente consiga escalar as nossas decisões ali de design, que ajude em engenharia, desenvolvimento e tudo mais. E aí, quando a gente fala nisso, fala assim, nossa, é um negócio que vai levar 1000 anos. Você fala, realmente. Mas, tá, então o nosso próximo, eu acho que esse é o papel do líder. É tentar pegar um negócio que é desse tamanho e quebrar. Então, eu gosto de fazer analogia de maratona. Você não vai falar pra pessoa correr os 42 quilômetros. Né? Então assim, cara, se a primeira pessoa não tem nem condição de correr os 42 km, então você não precisa falar para ela, vamos fazer o seguinte, cara, sua próxima meta é correr 1 km. Aí o esporte já te ajuda. E aí você, exato, mas é isso, essa analogia é super importante. E aí você fala, olha, então ao invés da gente pensar nisso tudo, olha, sua próxima missão é, você vai desenvolver tal coisa e vai implementar em um cenário de uso, pronto. E aí a pessoa já viu a evolução. Agora a gente vai para um outro time que também não está usando, a gente vai fazer esse time adotar para ele ver o valor disso que a gente aí adotou. E aí vai evoluindo. Quando você chega, você fala assim, cara, é um passo a passo? É, mas aí tem um ponto da constância. Isso. Então o líder tem que achar o pace ideal de como vai andar. Então tem coisas que eu sei que tem time, eu tenho pessoas muito boas, eu gosto muito de pensar que tem 2 perfis de pessoas assim. Pessoas que são exploradoras, que elas vão te questionar o processo o tempo todo, e pessoas que seguem o processo e tentam tirar a eficiência daquele processo. Então, eu estou fazendo alguma coisa, vou tentar fazer melhor. Que gostam, precisam às vezes do processo. E é isso. E tem pessoa que fala assim, não, esse processo nada a ver, vou tentar fazer uma coisa diferente. Isso é legal, porque é um choque de realidade entre as pessoas. E a gente tem que fazer isso acontecer. São perfis diferentes, não tem ninguém certo e nem ninguém errado. Exato, mas a gente tem que saber aproveitar.
Então, quando você pega uma pessoa exploradora e fala, cara, tá vendo aqui, ó, você ensinar a pessoa exploradora a ter constância naquilo, ela vai conseguir entregar coisas incríveis. Né? E aí você pega uma pessoa que tem processo e começa a falar, cara, e se você explorasse coisas diferentes também para você começar a trazer e ver realidades diferentes? Então, quando esse cenário mescla, né? de colaboração faz uma performance muito melhor dos times. É muito interessante. Essa técnica a gente usa muito, né? Eu como health coach. Muita gente fala, eu não faço atividade física porque eu não tenho na minha agenda 1 hora para ficar na academia. Perfeito. Legal, mas você tem 30 minutos? Sim. Ou 20 minutos, né? Hoje já tem até vários estudos mostrando que tem aqueles treinos rápidos, Sim. né? Em 5 minutos já tem vários benefícios. Então, ensinar a pessoa de que ela não precisa ser perfeita. É isso. Ter o tempo perfeito, ideal, né? Que ela imaginou que tem que ter 1 hora. Mas pode ser 30 minutos. Podemos começar com 20 e aos poucos A minha experiência com a meditação foi assim. Comecei com o aplicativo e aí 3 minutinhos. Falei, não, 3 minutos eu vou conseguir parar para fazer. E aí vai. De repente você já tá fazendo com 10 minutos tranquilo. Consegue e entra. Inclusive tem um livro que eu até vou aproveitar, eu vou recomendar aqui. Deixa. Que é o Micro Hábitos, né? Sim. Do BJ Fogg, que fala muito sobre metodologia de você implementa qualquer coisa na sua vida com Esse mindset. esse mindset que você acabou de falar aqui. Eu gosto de fazer muito com os liderados, quando a gente vai definir um plano, por exemplo, você vai se desenvolver nessa habilidade, por exemplo, para tentar buscar esse objetivo de negócio aqui que você está trabalhando. A pessoa, cara, mas é muita coisa, não consigo, tá bom, vamos fazer o seguinte, então, eu não falo o quê? Aí, normalmente as pessoas colocam assim, fazer um curso. Cara, eu não estou preocupado com um curso, eu não estou preocupado com um livro. Vamos fazer o seguinte, o que você precisa criar no seu dia que você não tem? O que você precisa eliminar do seu dia que não te leva para esse caminho? Então eu uso aquela matrizinha de 4 ações. Então que é criar, então eu vou criar coisas que eu não faço, que eu não tenho. Eu vou eliminar coisas que não faz sentido, não me ajuda a ir para aquele caminho. Eu só não lembro das outras duas. Espera aí, eliminar, criar... Eu não vou lembrar. Posso consultar? Senão... Eu não? Pode. Deixa eu ver, porque eu acho que ela é interessante. Lógico. E pode ser a ferramenta. Eliminar, elevar, reduzir e criar. Boa. Olha, adorei. Vai ser. Eliminar. Então, assim, eu gosto de fazer isso. Até uma brincadeirinha que a gente criou um framework. Né? A gente coloca lá, cara, qual que é o seu objetivo? O objetivo é esse. Legal, então você vai desenvolver essa habilidade. Esse é o seu objetivo para chegar. Tá, vamos fazer um exercício agora. Então eu sempre peço para a pessoa fazer primeiro o exercício. Fala, sem a gente, você me traz o exercício que você fez. Cara, o que você elimina do seu dia que está distante, que não está te ajudando a levar muito para aquele... eu estou gastando muito tempo com uma agenda com pessoas que talvez não são estratégicas para mim. Então tá bom, então você está eliminando... Ou tarefas que ele pode delegar. Isso, o que você vai fazer? Eu vou criar espaço para discussão de estratégia junto com os meus pares. Né? Aqui tem reduzir, eu vou reduzir, sei lá, a forma como eu me comunico para ser mais eficiente. Então as pessoas vão pensando nisso. Né? E aí você consegue olhar. Porque aí é uma forma de falar, tá bom, e aí, isso ainda é um ponto. Tá, o que você vai começar a fazer amanhã já nisso? Então, e vira um plano de desenvolvimento já é um plano de desenvolvimento. Então é um negócio muito simples. Dá até para fazer follow-up. Exato. Você aterrissa bem. Esse é uma matriz de 4 ações, vem de onde eu peguei. Fui fazer um curso de planejamento estratégico, vi que a galera falou, então o que uma empresa faz? Ela precisa eliminar para isso. O que ela precisa elevar? Então, como é que eu trago isso para o meu dia com uma pessoa? No final do dia, uma empresa e uma pessoa acaba sendo as mesmas coisas se você fazer uma analogia correta. E aí eu uso isso e é legal. Tem gente que fala assim, Gustavo, eu preciso estudar um livro. Eu falo, cara, não sei, vamos lá na sua matriz aqui. O que você quer como objetivo? É esse? Mas você precisa desse livro ou não precisa? Será que só um TEDx já te ajuda a te destravar para você começar a colocar uma rotininha, por exemplo, a rotininha de meditar, dando um exemplo? Sim. Ou talvez assim, o que você vai fazer? Eu tenho que aumentar a minha participação em agendas de estratégia, ou a minha fala em agendas estratégicas dos meus pares. Então tá bom, então você vai buscar fazer isso. Eu não tenho repertório para isso. Então você vai buscar repertório para você comunicar melhor dentro dessa agenda. E aí você vai desenvolvendo essas pessoas. E o que eu gostei, não sei, porque funciona muito para mim, quero ouvir vocês. Essa questão de você pedir para a pessoa fazer, né? Porque primeiro que quando a gente aterrissa para o papel, pelo menos para mim, é outra história. Parece que virou um compromisso.
E querendo ou não, quando ela te apresenta, né, você tem a chance de mentorá-la ali, né? Dar um coach no sentido de faz sentido fazer essas provocações e daí você vai materializando quanto profissional responsável por aquele plano, porque aí tem a autorresponsabilidade também, né? Que é de cada um e fazer aquele plano acontecer. Exato. Então tem gente que fala assim, vamos fazer o plano junto. Fala assim, não, então você vai fazer, você tem clareza, você sabe o objetivo de negócio que a gente precisa ir. Você tem os pontos que a gente já falou do nosso mapa de habilidades que você precisa desenvolver, então você vai sentar e vai trabalhar em cima disso. Então eu sempre trago o feedback e aí a partir disso fala, olha, desenhe o plano, utilize esse framework e a gente vai conversar. Então o meu papel é muito conversar o seguinte, tá, mas você colocou esse eliminar aqui, o que você espera com esse ponto? E aí a pessoa trazendo, eu espero, não sei o que eu espero. Aí fala, será que precisa estar aí? Então é muita pessoa, porque o meu papel é muito mais questionar. Sim. E aí no final de fala assim, você está confortável que você consegue ir por esse caminho ou não? Tem gente que fala assim, olha, eu tenho medo porque eu acho que eu não vou conseguir fazer, tá? Por quê? Tem muita coisa, então vamos tirar. Ou não tenho as ferramentas. Ou não então tenho as ferramentas. Atrás das ferramentas. Então eu tô aqui para te ajudar. Então, por exemplo, nesse ponto, aí eu vou, sei lá, identifico, fulano de tal, aí eu vou lá, dou um livro para a pessoa, cara, esse livro aqui me ajudou muito, acho que pode fazer sentido para você. Ai, que legal. Né? Isso aqui, então, e é legal que assim, eu faço offsite com os meus líderes ali, então tem hora que eu dou livros diferentes para eles. Porque são coisas... Porque são pessoas Exato. diferentes. Então, assim, aí tem um grupo que recebeu 3 livros iguais, outros 2 receberam 2 livros, porque era um momento de carreira diferente. Sim. Falei, cara, e aí, assim, aí você vê muito valor. Tem gente que nem abriu o livro, tem gente que leu ele inteiro. Tem gente que viu o outro recebendo, comprou o livro, leu o dele e leu o outro. Aí você fala, e isso é legal, assim, então você vê as diferenças. Eu tenho um baita prazer de trabalhar com pessoas que, sabe assim, que são apaixonadas por estudar, assim. Eu gosto muito de estudar. Então eu trago um tema, eu estudei tal tema, aí a pessoa volta, Gustavo, mas esse tema tá ligado a um estudo de 1900 e bolinha que, que legal. E aí eu pego esse tema e vou estudar. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho muitas pessoas que se importam com isso. Isso é muito legal. E dentro disso tem muito autoestudo também. Total. Né? Dentro de tudo que você trouxe. E é interessante esse modelo de 4 ações, né, que você trouxe, do o que isso te aproxima ou te distancia dos seus objetivos. Eu falo isso o tempo todo para as pessoas. Nas escolhas alimentares, nas escolhas de prioridades de agenda. Né? O que você vai eliminar de comida que te leva ou não para essa comida, essa alimentação, esse seu estilo de vida, ele mais te aproxima ou mais te distancia do seu objetivo? Né? Será que esse objetivo é real? Você quer de verdade? Sim. É agora? Né? Então, acho que... Esse é muito bom. Eu particularmente gosto. Você está trazendo o que você faz, né, no ambiente de trabalho, mas a gente consegue... Às vezes você está também desenvolvendo ali nos seus funcionários, dando essas ferramentas para que eles tenham uma performance melhor no trabalho, mas sem querer, você também está dando as mesmas ferramentas, eles conseguem usar no dia a dia deles, na vida deles. Daqui a pouco eles estão transformando coisas na vida deles inconscientemente, usando as ferramentas que você está ensinando ali no trabalho. Do dia, tudo tem uma conexão, né? E aí a gente influencia as pessoas demais, assim, né? Então, eu pelo menos acredito muito, assim. Tipo, eu vejo muito, né? Então, eu me preocupo muito, por exemplo, da forma como vai, né? O que vai fazer, como você vai falar. Então, tem coisas que eu falo, não, esse tipo de coisa eu não falo, porque eu acho que não faz sentido. Não cabe, né? Tem um cuidado no teu olhar, assim. Tem que ter. Eu tô vendo muito isso. Um cuidado com a pessoa, um cuidado genuíno, assim, né? Porque assim, é cuidar de pessoas, né? Liderar. Total. A gente falou bastante sobre isso aqui já em outras conversas. É que tem um ponto, assim, eu tenho que cuidar da pessoa, porque essa pessoa, no final do dia, ela vai gerar resultado para o negócio. Sim. O papel do líder é conseguir balancear isso. Né? Então, tem gente, por exemplo, eu tenho pessoas que... eu sou paizão, eu passo a mão na cabeça do time, mas ele não entrega resultado. Talvez não seja um bom líder. Entende? O time me ama, mas não está trazendo resultado. Será que tem esse balanço correto? Então, a gente tem que saber o momento de puxar. É igual com filhos. Você tem filhos, exato, é a mesma coisa, né? Não, meus filhos... Eles são super obedientes. Não vou chamar eles aqui, não, né? Não, mas assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que educar filhos eu acho mais difícil do que liderar pessoas. Isso é um negócio que... Você acha que você melhorou, mudou, aprendeu coisas depois que você teve filhos? Total. E que você levou para liderança? Sim. Enfim, não vou falar que é exatamente isso ou aquilo. Mas eu acho que quando você tem filho, você se transforma de uma maneira... Porque assim, é a coisa mais difícil de fazer na sua vida. É educar uma pessoa.
Você não cria um filho, né? Você cria uma pessoa para ela tomar decisões quando você não tá ali depois. E aí eu tenho um filho de 18 anos, né? Então, 19 anos, né? Então ele tá tomando decisões já, tá trabalhando, ele tá se comportando, e ali onde ele tá de fato colocando os valores que a gente ensinou a vida inteira para ele. Então, agora tá pondo à prova. Exato. Então, assim, esse eu acho que é um baita desafio. A liderança, você tá ali, você ajuda, você tá próximo e tal, mas em algum momento você perde esse laço. O filho, o laço é a vida inteira. Né? Então, eu acho que... Outro nível de responsabilidade. Então, Mas assim... eu acho que nesse sentido do o quanto interferir, não interferir, o quanto cobrar, não cobrar, encontrar esse equilíbrio, né? Dentro de casa, também dentro do trabalho, né? Como líder. Eu acho que eu consigo encontrar né? aí me colocando as minhas fraquezas, né? Eu acho que eu cobro muito mais os meus filhos de performance, cuidado e tudo mais do que eu cobraria. Então, talvez eu deva soltar um pouquinho mais. A minha esposa, a gente balanceia muito isso. Então, tem hora que ela entra e fala, Gustavo, calma, acho que não segura um pouco, agora vamos mais. Então, ela consegue ser esse contraponto ali. E na liderança, eu acho que eu consigo ser um pouco menos, né? Cobrando menos da forma como eu cobro em casa. Então... Como é que era aquela analogia da fogueira que você contou pra gente? Sim, não acho que é bem isso, não é? Assim, enfim, eu li um artigo, não adianta me cobrar, porque Tudo eu não bem, vou tentar buscar esse artigo, porque eu falo isso pra todo mundo. Depois a gente descobre o nome desse artigo aí. Mas basicamente ele faz uma analogia da fogueira, assim, né? Então imagina se você está sentado num camping, né? Então tem um fogo bem no meio aqui, né? E aí a analogia é o quão distante as pessoas estão, né? Imagina que o fogo é o calor do negócio. Então, se tem gente muito distante, não está sentindo um calor do negócio, alguma coisa está errada. Você precisa trazer a pessoa para perto. Se ela está distante, pode ser que algumas pessoas estejam se queimando. Então, não tem um balanço correto do time. Então, é o quanto você consegue puxar e aí manter essa corda tracionada. Porque se você puxa muito, estoura de um lado. Então, você tem que saber. Então, tem pessoas que... Aí esse é o ponto. Né? A pessoa me entregou um negócio e falou, cara, incrível, muito bom. E tal coisa, vocês chegaram a pensar? Não, então aquele momento eu acabei de puxar um pouquinho só. Veio mais pra perto da fogueira. Isso. A pessoa não pensou nisso, então ela volta e pensa. Isso. Entendeu? Então você trouxe a pessoa um pouquinho pra perto da fogueira de novo. Né? Tem gente que você faz isso, mas você não pode trazer na hora. Aí você espera mais um tempo e fala, pô, e tal coisa? Aí eu puxei de novo, mas eu precisei tirar um pouco de tensão. Porque aquela pessoa não consegue ter tensões simultâneas, constantes. E aí você vai aprendendo isso. Então essa analogia para mim faz muito sentido. Muito legal. Então eu sempre imagino, cara, se alguém tá sofrendo de um lado e outra pessoa não tá sofrendo, e aí assim, se alguém tá sofrendo é ruim. A gente tem que ter um balanço, né? Ninguém, assim, não dá para você ter todo mundo sofrendo. Falta escolhas, a gente tem que priorizar e garantir que tá todo mundo trabalhando dentro daquilo que deve ser feito. Mas o saber o momento de puxar as pessoas pro momento do calor da fogueira é importante. Que é o calor do negócio. Adorei essa história da fogueira. Faz todo sentido. Depois que eu disse, eu falei, caramba, eu já tô pensando na pessoa até queimando o marshmallowzinho lá, sabe? O outro marshmallow cru. Então é isso. Você foi contando aqui, eu já tava montando uma historinha, tá já era. Você não tá... Exato. Então, assim, você tem que trazer a pessoa pra perto. Não, eu falo, gente, a vida é fogueira. Não adianta. A vida, o trabalho é fogueira. Família, tudo. Família. Então você tem que saber encontrar mesmo. E aí o papel do líder é esse, né? Eu gosto muito de uma analogia, tem um livro que chama The Practice of Adaptive Leadership, que ele fala muito assim, cara, o líder ele tem que ficar no mezanino. Se ele ficar só na pista de dança, ele só vai ver a pessoa que está pisando no pé do lado, mas ele não está vendo... Então o líder ele tem que ir na pista de dança e vir para o mezanino o tempo todo. Então ele faz essa analogia do mezanino, né? Então ele imagina que você está numa pista de dança, numa balada, então tem os músicos, pessoas dançando, garçom passando... Então você consegue ver o todo. Você sabe que quando cai um líquido na pista de dança, as pessoas escorregam logo uma tromba na outra, pode machucar, e o líder ele consegue ter esse todo. Então o líder ele nunca está não tá muito perto, mas também não está muito longe. Ele tem que estar, de vez em quando ele tem que dar um passo e dar um passo para trás. Não, é uma analogia incrível também. Tá vendo? Cheio de analogias. Nossa, a gente vai fazer aqui uma lista de gerenciamento, né? Porque Total. é isso, quando o líder pesa muito na pista de dança, ele tá provavelmente fazendo um microgerenciamento aí, que não é tão legal. As pessoas, né, vão sentir falta dele fazer o papel quando ele tá ali no mezanino olhando o todo. Então, mas até o ponto do microgerenciamento, eu acho que é um ponto que as pessoas veem como, assim, eu acho que você vai encontrar medidas de microgerenciar de acordo com o repertório da pessoa. Sim. Então, por exemplo, uma coisa é da tarefa da pessoa, do dia a dia que ela está acostumada, não faz sentido olhar. A pessoa ela vai fazer uma atividade pela primeira vez.
Aí eu gosto sempre de pensar repertório e autonomia. Se eu tenho repertório, eu tenho que ter autonomia na mesma proporção. Se eu não tenho repertório, possivelmente para aquela atividade eu tenho menos autonomia. E aí eu vou precisar ser mais diretivo enquanto líder. E aí as pessoas confundem, então você está microgerenciando. Nesse caso, eu estou direcionando porque você não tem repertório ainda suficiente para aquela tomada de decisão. E esse é um ponto, porque tem gente que fala assim, Gustavo, não quero ser microgerenciado. Foi tudo bem. Então o objetivo é entregar o melhor resultado dessa maneira. Traga a melhor solução. Aí passa um tempo, a pessoa patina, fala, aí eu vou, não, mas eu falei que não queria ser. Então, mas você não está performando. Não entregou aquilo, patinou 1, 2 vezes, então a gente precisa resolver. Vamos tentar encontrar um meio tempo. E meu papel é te ajudar. Meu papel é estar aqui. Né? Primeiro, meu papel é garantir o resultado e fazer com que você performe bem. Então tem gente que fala, pô, você está microgerenciando. Então, mostrar, entender qual é a diferença entre o que é microgerenciar, o que é direcionar. Né? Eu posso ter uma liderança mais participativa. Vamos ver o seguinte, vamos encontrar maneira juntos? É isso. Aí eu encontro. Mas tem gente que não tem repertório para fazer. E aí isso eu fui aprendendo também. Porque uma vez eu cheguei, logo que eu peguei meu primeiro time, falei, não, vou ser uma liderança mais participativa, vou deixar todo mundo fazer super tudo. Legal. E aí eu recebi um feedback do RH, falou assim, Gustavo, o time reclama de você que você não direciona eles. Eu falei, pô, mas eu quero dar espaço para eles se desenvolverem. E aí o RH falou, cara, mas tem pessoas que não querem ser desenvolvidas, querem que você direcione para a pessoa aprender, porque ela não tem repertório. O líder precisa ter esse equilíbrio entre gestão diretiva e gestão participativa. E também, às vezes, tem coisas que não tem espaço muito para discutir. Já tem uma tomada de decisão, a gente tem que simplesmente executar. Mas eu acho que o que faz a diferença é o que você comentou, e eu gostaria de frisar para não passar batido, é dar o contexto. Porque faz muita diferença. Se você chegar lá simplesmente dar a missão, né? Temos que fazer, pá, sem dar o contexto, parece também que é o top-down, e aí também não é legal. Quando você traz o contexto, inclusive para justificar um microgerenciamento, não necessariamente é um microgerenciamento, mas é simplesmente um planejamento ali de como é que nós realmente conseguimos alcançar o resultado da melhor forma possível, considerando o tempo que a gente tem, o recurso que a gente tem, enfim. É uma tomada de decisão, você tem toda a razão. E acho que isso tudo também tem muito a ver com a forma de fazer as coisas. Sim. Né? Então você não precisa. O RH não tá te pedindo para ser mais rude, ele não tá te pedindo para desrespeitar ninguém, ele não tá te pedindo para estressar ali, jogar ninguém na fogueira de verdade, mas é a forma, né, como você trata e lida com essa situação é que vai fazer a diferença. Né? E aí alguém fala assim, então eu tenho um único estilo de liderança. Não, você vai ter um estilo de liderança para cada liderado. É isso. Então, para cada momento de cada um, para cada momento da empresa. A todo momento a gente tem uma cobrança por algum resultado, a minha liderança para algumas pessoas ser diferente para outra. E ok. Então é importante falar, pessoal, a partir de hoje. Então, e aí eu acho que esse é um ponto. O papel do líder é fazer acordos e contratos todos os dias. Eu faço com. Cara, acabamos de fazer o planejamento, a gente chega, olha, então vou sentar com o meu par, né, ou com a minha líder e falar assim, então a partir nesse período eu vou focar nesse tema que eu acho que é onde merece um pouco mais de esforço. Então eu vou deixar esse tema com fulano de tal, não vou dar tanta atenção. Então isso acabei de fazer um contrato aqui dentro. E a partir disso eu falo, olha, então eu vou precisar de fulano também, porque eu vou trabalhar dessa forma. Então você vai fazendo acordos, você vai fazendo contratos. E aí o tempo todo a gente tem que renovar esses acordos de algumas maneiras. Poxa, entramos numa reunião, aquele acordo que a gente tinha feito já não está mais valendo. Por quê? O que aconteceu? Sim. Então você tem que ir lá e fazer esse contrato. Então assim, esse estilo de liderança ele é importante. Porque eu gosto muito dessa reflexão da liderança adaptativa. Ela vai ter que se adaptar, você tem que se adaptar o tempo todo ao contexto e cenário que você está vivendo naquele momento. Esse inclusive, é o do livro que você indicou, The Practice of Adaptive Leadership. Legal. Ele é uma coletânea são acho que 4 autores, professores de Harvard, enfim, ou escritores. E eles criaram vários artigos antigos, assim. Eles foram juntando, caramba, que legal, isso aqui é um framework, chama The Practice of Adaptive Leadership. Para mim foi esse é um livro que eu sempre indico, assim, cara, esse livro é muito bom, assim, para mim. E ele tem os exemplos da analogia do esteja no mezanino, né? Então, e é ali que eu falei, caramba, que analogia interessante. Não, são coisas que entram, né? É uma coisa muito simples. É fácil de e é o tipo de coisa que eu entender. gosto. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer analogia, assim, né? Quando eu levo para educação também é isso, galera, tal coisa, tal coisa, a pessoa. Realmente é verdade. Então assim, essa analogia ela fica fácil, né? Então isso é muito bom.
Gustavo, maravilhoso o nosso papo. Adorei que você dividiu aí com a gente um pouco dessa sua transformação, do seu olhar como líder. A gente costuma fazer no final, infelizmente a gente já está chegando aqui ao fim, né, da conversa, mas um recap de alguns pontos que chamaram a atenção nas suas falas. Eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção, a Carol me complementa, mas eu queria destacar que você já começou falando sobre o tempo, ele pode ser criado. Né? Então, quando a gente fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para... Não, tem tempo. É uma questão de criar este tempo, prioridades, né? Você deu aqui a dica da importância do planejamento e da organização, quando você traz que você já se organiza à noite anterior para garantir o seu check-in lá no CrossFit todo dia de manhã, né? Então, acho que isso é super importante de frisar. Você, inclusive, não abre mão de exercício diário e vê que isso, inclusive, altera a sua performance, melhora a sua performance, mas principalmente você trouxe que a alimentação, que o dia que você não come bem, a semana que você não tá muito regrado aí na sua alimentação, você sente a sua performance alterar, né? Piorar. Quando você começou a falar, né, do one-on-one, eu trouxe uma frase aqui que eu criei aqui na minha cabeça, que é primeiro a pessoa e depois o profissional. Então, quando você vai conversar com alguém, é primeiro a pessoa. Como é que você tá, seus filhos, tudo bem em casa e tal, para depois o profissional. Então, vamos olhar para as suas atividades e vamos olhar, né? Então, acho que isso é super legal, é uma boa prática aí de liderança. Você trouxe também uma boa prática de ir buscar conhecimentos, cursos e vivências fora da caixa, no sentido de fugir do teu dia a dia de trabalho, né? Então, você trouxe aqui um curso de teatro, de improvisação, e o quanto isso te ajudou na sua performance, né? Na sua resolução de problemas no dia a dia. Então, acho que é uma dica legal para a gente reforçar. Falou uma frase que é para a vida: usarmos as ferramentas disponíveis para fazer o melhor possível neste momento. Perfeito. Né? Isso é pra vida. Isso só não tatuo porque eu não gosto. Vamos vou me incomodar. Tatuo isso. Trouxe aqui o modelo de 4 ações que acho que vale a pena. Depois a gente vai colocar, vai disponibilizar para todo mundo. Eu acho que é uma boa prática para implementar. Trouxe a analogia da fogueira. Então, a gente está aí na fogueira e você, como líder, se organizar e entender o quanto aproximar a pessoa da fogueira, o quanto distanciar, em que momento e quem. Né? Você trouxe muito a história da liderança de uma forma muito personalizada. Né? Eu acho que isso é legal de falar. Inclusive, trouxe aqui, né, um estilo de liderança para cada liderado. Espetacular. Acho que esses são os pontos que mais me chamaram a atenção aqui. Você tem alguma coisa para complementar, Carol? É isso, liderança adaptativa. Gostei adaptativa. Demais do nosso papo. Obrigada. Bom, fico feliz. Tava super Obrigada tenso aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas deu tudo certo. Tenso? Você não. Não, brincadeira. Tô super relaxado. Tá super tranquilo. Tomou um chazinho de camomila. Então é que o chá que me liberou aqui. Fiquei super tranquilo. Obrigada por estar com a gente aqui muito no grata. Obrigado. Foi ótimo. Bom, espero que esse papo aí tenha inspirado vocês, sejam líderes, colaboradores, a ressignificar, né, o trabalho, ressignificar o estilo de liderança, para que todo mundo saia ganhando. A gente está aqui falando de performance também, não só de bem-estar. E se você gostou desse papo, compartilha o vídeo com outras pessoas que possam se interessar e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Aproveite para seguir a gente também nas redes sociais. Lá, além dos conteúdos do podcast, a gente também compartilha muita informação sobre tudo que a gente conversa aqui. Esperamos vocês lá!